Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã a você poder abrir o seu coração, porque essa lição de escola dominical de hoje, ela vai tratar justamente sobre aquilo que é considerado uma das bases doutrinárias para a espiritualidade do cristão, tá bom? Então é por isso que é importante nós estarmos atentos ao que vai ser falado aqui nessa manhã. Eu quero louvar a Deus demais pela vida de todos os nossos líderes e de todos os nossos liderados, não é? Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a todos, tá bom? Queridos, lição de número 7, Esther, capítulo de número 4, do versículo de número 13 ao versículo de número 16, vai ser o texto de referência. Porém, eu quero pedir a todos os irmãos que retorne para Esther, capítulo de número 1. Por que, Starley? Porque Esther, capítulo de número 4, vai ser justamente o resultado do que está do capítulo 1, 2 e o capítulo de número 3. Eu vou apenas relembrar algumas coisas para os irmãos que é importante destacarmos. Primeiro, no capítulo de número 1, você vai perceber que a sua Bíblia trata do título Banquete de Assuero. Os irmãos vão se lembrar que a partir de então, Assuero passa a ocupar um cargo altamente poderoso. No capítulo de número 1, ainda do versículo de número 10 ao versículo de número 22, nós temos a sua esposa o desobedecendo. Por quê? Porque justamente ela é convocada para ser apresentada às outras autoridades nesse banquete, e ela simplesmente diz não. Professores que me antecederam já explicaram alguns dos possíveis motivos, dentre os quais essa rainha possa ter escolhido para, vamos colocar assim, para não acatar o pedido do seu esposo. No capítulo de número 2, se abre uma espécie de um concurso de beleza, e simplesmente a partir do versículo de número 8, nós temos uma judia chamada de Radassa, e com o nome também de Esther, que simplesmente vai começar a aplicar alguns princípios. Isso nós temos do capítulo 2, do versículo de número 8, até o versículo de número 20, nós temos a apresentação de Esther, Esther cumprindo os princípios, e também nós vamos ter a rainha Esther ocupando o cargo máximo que uma mulher poderia ocupar justamente no Império Persa, logo o cargo de rainha. No versículo de número 21 ao versículo de número 23, nós vamos ter justamente o Mardoqueu, que era o primo dessa judia, que agora é rainha, que ele vai descobrir uma espécie de uma emboscada que vão armar para o rei. E quem seriam os responsáveis por essa emboscada? Eram 2 homens, os nomes deles, Bigtan e Teres. Esther fica sabendo da emboscada para o seu esposo, avisa, e consequentemente o rei não é morto. No capítulo de número 3, nós vamos ver o surgimento de um homem que é considerado o algoz no livro de Esther. O nome dele se chamava Amã. A Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 3, no versículo de número 1, que o rei Assuero vai engrandecer a Amã dentro do Império Persa. No versículo de número 5, Amã vai começar, vamos dizer assim, vai começar a mostrar as suas garras. Por quê? Porque Esther, capítulo 3, o versículo de número 5, o texto vai falar do encontro entre o primo da rainha, não é? Que era justamente Mardoqueu, e Amã. Amã era alguém de alto escalão do Império Persa, e no versículo de número 5, esse Amã observou que Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava perante ele. No versículo de número 6, Amã vai declarar qual é o seu objetivo para com os judeus da época. Esther,
capítulo de número 3, o versículo de número 6 diz assim: porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Aí no verso 6 ainda diz: Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Aqui o texto vai mostrar a seguinte ideia: existe uma diferença de antissemitismo para antijudaísmo. O que está acontecendo aqui não é uma perseguição por Amã ser apenas judeu, mas é porque Amã estava obedecendo uma lei da religião judaica, o que em hebraico, que é o nosso Antigo Testamento, eles chamam de Torá e Jeová, ou a lei de Deus, e a lei de Deus não autorizava e nem permitia ninguém se prostrar perante homem algum para lhe proporcionar reverência e para lhe proporcionar adoração. Logo, no versículo de número 7, o texto vai dizer que Amã vai apresentar o projeto que estava no seu coração para o rei Assuero. No versículo de número 9, ele vai propor dizendo que a ideia era simples: exterminar, aí sim, nós temos o antissemitismo, exterminar justamente os judeus. E aqui preciso destacar algo que o professor Moisés já tinha comentado na aula de semana passada. O Moisés falou justamente da estrutura financeira que se tinha Amã. No versículo de número 9, a proposta que ele vai apresentar é pagar pela vida dos judeus que estavam esparramados no Império Medo-Persa, no Império Persa. No verso 9, ele vai dizer, isso é Amã dizendo para o rei Assuero: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que entrem no tesouro do rei. O valor de hoje seria mais ou menos 15 milhões de dólares que Amã estava disposto a desembolsar, pastor Laudemir, pela vida daqueles judeus que estavam esparramados no Império Persa. No versículo de número 10 ao versículo de número 13, nós temos a proposta de Amã sendo aceita pelo próprio rei Assuero. No versículo de número 10, nós temos o rei convocando os escrivães e consequentemente editando justamente aquilo que seria uma chacina em altíssimo nível. Starley, se caso Amã tivesse conseguido, o que iria acontecer à nação de Israel, o povo de Deus? Esther, capítulo 3, verso 13, diz assim: e as cartas se enviaram pela mão dos correios. É engraçado porque a Bíblia tem essa palavra correios, né? Por 2 vezes no livro de Esther. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei. E olha só os verbos que eu vou ler para os irmãos: para que destruíssem, que eu vou ler, era exatamente isso que aconteceria com os judeus. Para que destruíssem, para que matassem e lançassem a perder todos os judeus. Essa expressão era sumir com o corpo dos judeus, não é? E todos os judeus deveriam morrer. Aí a Bíblia diz assim: desde o moço até o velho, ou seja, desde o adolescente até o homem da mais idade avançada deveria pagar com a vida. E simplesmente o edito do rei estava incluindo também crianças. Ia ter sim a prática de infanticídio. As crianças judias iriam pagar com a própria vida. E por fim, as mulheres também deveriam todas serem mortas. Mas escute bem o que eu vou dizer para você. No verso 13, na última parte, a Bíblia diz assim, e que deveria saquear os despojos do judeu. O que é isso, Starley? É que depois de matar, depois de assassinar aqueles judeus, depois de assassinar as mulheres judias e as crianças judias, o que você deveria fazer? Deveria ter pego os bens que eles construíram e pegando esses bens deveriam ser literalmente, a partir de agora, propriedade do Império Persa. Meus irmãos, iria sim acontecer uma chacina do mais alto nível. Aí o que nós temos? O capítulo 4, que é o tema da lição de hoje. No capítulo 4, no versículo de número 3,
a Bíblia vai dizer: e em todas as províncias aonde se chegava a palavra do rei e a sua lei chegava, havia judeus com luto, né? Eles já estavam adiantando a morte que já viriam. Haveria judeus jejuando e chorando, lamentando, e alguns dos judeus estavam pegando peles de carneiros, era essa expressão, papano de saco, e se vestindo e rolando no meio das cinzas. A partir do versículo 4 de Esther, capítulo de número 4, vai ser o momento que a rainha Esther vai ter ciência e conhecimento do decreto do rei. Observe, Esther, capítulo 4, o versículo de número 4, vai dizer que as moças, então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir Mardoqueu e tirar o seu cilício, porém ele não as aceitou. No verso 5, Esther manda chamar um dos eunucos, e consequentemente no versículo de número 7, Mardoqueu faz saber tudo o que tinha acontecido, inclusive dos 15 milhões de dólares que a mãe estava disposto a pagar pela vida dos judeus. Logo, o versículo de número 11 segue, dizendo que então todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior sem ser chamada, o que aconteceria? Simplesmente ia ter uma sentença e pagar com a vida. Por que acontece o versículo de número 11, Starley? Resposta: porque, inclusive, um historiador chamado Heródoto, ele já tinha falado. Naqueles dias, Assuero estava em reunião, tratando sobre o aumento e o crescimento do seu império. E ninguém poderia invadir, e que caso alguém resolvesse invadir, deveria se pagar com a vida. Esse é o contexto, irmãos. Nós temos o povo debaixo de uma possível chacina. Simplesmente quem era judeu iria pagar com a vida, ia ter seus bens saqueados. Mas a partir de agora o que nós temos? Nós temos Esther ocupando um cargo de altíssimo nível. Logo, rainha. Ela não poderia se apresentar à presença do rei. E é exatamente aqui que nós vamos ter a lição de hoje. Esther, capítulo de número 4, o versículo de número 14. Olha só o diálogo entre dois primos. Versículo 14 diz assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Eu preciso destacar isso aqui. É incrível como o primo de Esther tem uma firme convicção do que já estava no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento. Ele apresenta para Esther a convicção que ele tinha, dizendo assim que se caso Esther não usasse da influência do cargo de rainha para fazer alguma coisa pelo seu povo, ele vai dizer no versículo de número 14, que foi o texto que nós lemos: certeza que virá um livramento de outra parte. Grave bem essa expressão. Ele está certo de que vai vir um livramento de outra parte. Ele está convicto de que Deus irá dar um livramento. Ele está certo de que Deus não abandona o seu povo. Mas ele ainda diz uma sentença: que se caso Esther se calasse, ia perecer não só ela, mas consequentemente ela e toda a casa do pai. Logo, ele vai levantar e questionar Esther, dizendo assim: olha, será que não foi para tempo igual a esse, um tempo de perseguição, um tempo onde nós estamos à beira de ser mortos, será que não foi para isso que Deus te constituiu? Constituiu o que, Starley? A rainha. Será que não foi com esse propósito que Deus te deu um cargo de autoridade? Será que não foi para esse propósito que o Senhor te escolheu e permitiu você chegar ao trono? Irmãos, não precisamos ter muito esforço para aplicar esse texto. Uma coisa é verdade: toda vez que Deus nos dá cargos, ou toda vez que Deus nos dá influência, ou toda vez que Deus nos dá conhecimento, é simples propósito de beneficiar o povo dele. Essa é a verdade. Segundo, você vai perceber que o Antigo Testamento não compactua o casamento de judia ou de judeu com outros povos estranhos.
Você vai perceber isso bem em Esdras capítulo 10, o versículo de número 2. Porém, não tem nenhum texto onde apresenta um profeta ou nada de repreensão entre o casamento de Ester e de Assuero. Por quê? Porque Deus, conhecedor de todas as coisas, já saberia que o cargo dentro do qual Ester ocupava seria simplesmente o método que Deus iria utilizar para livrar o seu povo. Mas detalhe, primeira coisa que nós precisamos destacar é a fé simplesmente do primo de Ester em ter convicção de que Deus, Ele ainda trabalha em favor do seu povo para proteger. Sexta-feira na vigília, eu estava pregando para nossos irmãos e falando que quem garante a segurança, irmãos, do povo dele, da igreja dele, quem garante a nossa segurança é Deus, irmãos. Lá eu não perguntei, mas aqui é perfeitamente possível perguntar. Alguém aqui dos irmãos já dormiram? Já foram dormir e esqueceu a porta da casa aberta? Alguém que já esqueceram? Achei que era só eu esquecido. No dia seguinte, você percebeu que a sua porta estava aberta e você percebeu que não aconteceu nada. Por que, Starley? Porque quem guarda o seu povo é Deus, irmãos. Irmãos, eu conheço empresas que com sistema de segurança de altíssimo nível entraram. Mas mesmo você com a porta aberta não entraram. Por quê? Porque Deus guarda o seu povo. Deus guarda o seu povo. Eu estou aqui lembrando de algo, e eu preciso dividir com os irmãos, até a caráter de testemunho. Uma certa feita eu estava pregando na igreja de um pastor, amigo meu, pastor de uma igreja batista, e quando terminou, esse pastor me viu crescer, e quando terminou, ele me convidou para ir para sua casa, ali nós estávamos desfrutando de comunhão. E o que aconteceu? Foi o exato momento onde minha esposa tirou os olhos da minha filha. E eu me lembro que nós estávamos lá conversando e o líder de jovens da igreja saiu correndo em direção à piscina. Na hora que ele saiu correndo em direção à piscina, até eu no meu cérebro ainda perguntei comigo mesmo, por que ele correu desesperado? A piscina do pastor da igreja era uma piscina que estava coberta de lona. E eu me lembro só de uma rápida pergunta, assim, bem de longe. Mamãe, isso aqui é piscina de bolinha? Porque ela associou que o quê? Que ela viu lona e achou que por debaixo estava a bolinha. O que ela fez? Ela correu e entrou. Só que ela correu e entrou e ela não afundou, porque a lona estava impedindo ela de afundar. E foi esse exato momento onde eu estava de costas, minha esposa de costas e o líder de jovens de frente para ela. E viu no momento que ela entrou dentro da piscina. Irmãos, e ali eu descobri algo que eu preguei na sexta-feira na vigília. Irmãos, os olhos dos homens fecham. Os olhos dos homens dormem. Os olhos dos homens perdem a atenção. Mas é Deus quem guarda o seu povo. É Deus quem protege o seu povo. Essa é a convicção que Mardoqueu nos ensina. É Deus quem proporciona livramento para o seu povo, para o louvor e para a glória de Deus. Amém? Amém? Certamente os irmãos devem ter testemunhos iguais a esse, porque Deus livra o seu povo. Aí nós temos o tópico de número 1, o ladrão da alegria. Né? Vamos lá? Na história de Ester, nós vamos ver a tristeza do povo em virtude de Amã ter roubado a alegria do povo judeu. Semelhantemente, hoje também, nós deparamos com vários Amãs que tentam roubar a nossa alegria. Os irmãos vão perceber que o método com que Amã utilizou, principalmente para Mordecai, qual foi? Foi o método da ameaça. Não é? E se você perceber, a maioria dos homens que Deus levantou no Antigo Testamento ou no Primeiro Testamento foram homens que receberam ameaças, e muitos deles acreditaram tanto na ameaça, mas tanto que resolveram pôr vamos colocar assim, pôr freio na atividade que estavam exercendo para com Deus e que consequentemente foram repreendidas por Ele. Se você observar, por exemplo, 2 Crônicas, capítulo de número 32, quem estava no império na época era o Império Assírio, e vai justamente mandar um recado para o rei Uzias. E
ordem vinha debaixo de ameaça, e ele apresentando a ideia de que não tinha Deus nenhum que poderia livrar Uzias das mãos de Senaqueribe. Segundo, os irmãos vão se lembrar que Elias, que é chamado de o leão dos profetas, aparece no capítulo 17 de 1 aos Reis de Israel. No capítulo 18, ele está naquela cruzada do Monte Carmelo, e no capítulo 19, Elias vai receber um recado de uma rainha chamada Jezabel, mandando perguntar para Elias se a cabeça dele, porventura, não iria para sobre uma bandeja. O que é que Elias faz? Elias simplesmente entra para dentro de uma caverna. Outra coisa que eu preciso dizer para os irmãos é que Davi foi ameaçado por Saul, Ezequiel foi ameaçado, Jeremias foi ameaçado justamente pelo reino da sua época, e é constantemente isso acontecendo. Sabe por quê? A Bíblia nos apresenta a tese de quê? De que Satanás, ele nos tenta parar usando palavras de efeito negativo. Foi exatamente o critério que Amã vai fazer. E segunda consideração, palavras de efeito negativo podem roubar a nossa alegria. Roubar a nossa alegria. Porque às vezes o problema não é simplesmente ouvir palavras de efeito negativo. O problema vai ser quando nós começamos a acreditar no que as palavras de efeito negativo podem proporcionar para nós, e nós dermos crédito a ela. Eu me lembro de um hospital na Índia que tem uma frase, eu acho que eu já devo ter até comentado isso aqui. Tem um hospital na Índia com 3 frases célebres. Primeira frase diz assim: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um escorpião, 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por uma serpente, 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Terceira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem, 2 pontos, esse provavelmente vai morrer. Sabe o que a frase quer dizer? Que tem um veneno que é pior do que o veneno de serpente e de escorpião. É o veneno que está na língua de muito crente, gente boa por aí. Eu me lembro que uma certa feita eu atendendo a uma das nossas congregações, e eu me lembro que com 300 crentes na minha frente, 17 pastores atrás de mim, e eu fiz aquela pergunta, né? Quantos aqui já foram perseguidos? Muitos. Na verdade não, todos levantaram as mãos, inclusive os pastores atrás de mim. E eu fiz aquela outra pergunta: quantos aqui já perseguiram alguém? E você vai perceber que dentro da igreja você não acha os perseguidores, você só acha aqueles que são perseguidos. Por que, Starley? Porque a perseguição, ela, sem sombra de dúvidas, ela vai passar pelo critério de palavras de efeito negativo. Foram assim com os homens na Bíblia. Mas o apóstolo Paulo vai dar uma nova perspectiva a respeito de ser ladrões de alegria. Por quê? Porque ele vai escrever a carta aos Filipenses no capítulo de número 4. E no capítulo de número 4, consequentemente, é resultado do capítulo 1, 2 e 3. E lá o apóstolo Paulo vai falar sobre as coisas que podem roubar a alegria do cristão e a alegria da igreja. No capítulo de número 1, ele vai levantar a ideia de que as circunstâncias podem atrapalhar a alegria do cristão. Lá ele vai explicar sobre as perseguições que ele estava sofrendo por amor ao evangelho, à obra de Deus e, acima de tudo, não é? O amor por Jesus Cristo. As circunstâncias podem comprometer a alegria do cristão. Vale destacar que Paulo, quando está escrevendo a carta à igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, ele está preso. Ele foi preso 2 vezes. E da primeira vez que ele é preso, ele vai escrever a carta à igreja de Roma, a carta à igreja de Éfeso e a carta à igreja de Filipenses. E ele vai mostrar que as circunstâncias podem roubar a nossa alegria. E nesse caso, irmãos, várias coisas tendem a roubar a nossa alegria. Brigas, discussões, porfias, perseguições,
uma série de coisas. Isso pode sim, consequentemente, roubar nossa alegria. No capítulo de número 2, ele vai explicar justamente, ele vai inclusive apresentar nomes de pessoas que perseguiram. Pessoas podem roubar a nossa alegria. Não se esqueça do caso do hospital lá na Índia. Palavras de efeito negativo é complexo, é difícil, tem que saber ouvir, tem que saber filtrar. E não se esqueça também que é perfeitamente possível Satanás usar a boca de crente, como de fato usou a boca de Pedro, mesmo andando com Jesus e futuro pastor presidente da igreja de Jerusalém. No terceiro capítulo da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai falar das situações e consequentemente das coisas que podem roubar a alegria do cristão. E no capítulo de número 4 ele vai dar ênfase demais à ansiedade que pode roubar a alegria do cristão. Detalhe, em Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo vai dar uma ordem para todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor. Primeiro, regozijai-vos ou alegrai-vos sempre. Se for fazer uma rápida análise desse texto gramatical, primeiro, o apóstolo Paulo não está dando um conselho, ele está dando uma ordem, o verbo está no imperativo. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer que ele está escrevendo para uma igreja, alegrar-se sempre. É uma ordem que Jesus, através da boca de Paulo e através do documento da carta à igreja de Filipos, é uma ordem que ele vai dar para os salvos, mostrando que os salvos devem ter sua alegria, não é baseada em status que se possa ter ou em status que não possa se ter, mas a alegria do salvo é entender que Jesus já desviou a sua rota que ia para o inferno, e a partir de agora, por causa do sangue de Jesus, o cristão vai ter a sua rota literalmente alterada e vai para a Nova Jerusalém celestial. Essa deve ser justamente o motivo da alegria do cristão. Terceiro, ele vai levantar a ideia na análise gramatical do texto, que é ultra circunstancial. E por fim, a alegria do cristão não deve depender de situações. Por quê? Porque Deus não vai deixar o seu trono jamais, e nunca vai aparecer um Deus que é mais poderoso do que o nosso. Portanto, alegrar-se é justamente uma ordem que nós precisamos e devemos ter. Meus irmãos, servir a Deus com alegria é um desafio para nós todos os dias. Todos os dias. Nesses 6 meses que eu estou aqui na nossa amada igreja, eu tenho conhecido pessoas que têm me ensinado muito. E depois que eu vim para cá, aconteceu de um jovem que é meu amigo vir para cá também. Ele foi apresentado aqui, salvo engano, alguns dias depois de mim. Inclusive, dos nossos líderes, o pastor Laudemir fez a apresentação dele. E esse rapaz, depois que ele veio para cá, ele já era meu amigo, ele foi meu aluno de teologia, e ele atravessava Goiânia toda para pregar aula. E eu lembro que em dias de chuva, ele tem uma moto, e tem dias de chuva, que eu pensava assim, ele não vai vir. Rapaz, e quando eu achava que o camarada não viria, o camarada estava lá. E eu me lembro que o curso que ele entrou, depois eles desistiram, os alunos desistiram. Aí foi quando eu recebi uma proposta da presidência da Betel e abri um núcleo de teologia lá perto da minha casa, lá Nova Esperança, onde eu coordeno um curso de teologia de detalhes. Aí ele sai de lá e vai para lá. E andou perigoso esse curso também não finalizar, mas esse vai finalizar, Deus quiser. E aí que esse curso, entre esses 2 cursos de teologia que eu citei para os irmãos, teve um terceiro, que era muito distante da casa dele. E aí que, depois que eu vim para cá, ele tem me ajudado muito na nossa vigília. Ele me ajuda demais, demais mesmo. Ele é um companheiro, todo mundo chama ele de fiel escudeiro, dizem que ele é meu fiel escudeiro. E aí quando eu vim para cá, ele logo se enturmou aí com os jovens, e ele assim, ele entra ali, logo estava aí, depois estava dando palavra de oferta. E uma certa feita, eu vi que ele postou no status do WhatsApp um acidente que ele teve de moto. Eu lembro que ele postou assim que a minha magrela foi derrubada, mas Jesus é da vitória, aquela coisa toda. E uma certa feita, no dia que esse acidente ocorreu, nós começamos a vigília, ele falou assim para mim, Starley, eu não sei se eu vou conseguir estar na vigília hoje. Depois eu percebi que ele estava se preparando para vir para a vigília num dia de chuva, de bicicleta, saindo de Trindade. Aí foi quando eu falei, isso não pode acontecer, meu Deus do céu.
liguei para um dos nossos companheiros para ir buscá-lo lá, mas ele ia vir de bicicleta em chuva para vir para a vigília para ajudar. E do mesmo jeito que ele pega o microfone para dirigir a vigília, ele já larga e vai vender materiais, receber os pregadores. E eu me lembro que na última vigília, eu percebi que teve uma hora que eu não estava perto dele, pastor Binay Starley, quando terminar o louvor você já entra na palavra. E eu me lembro que eu olhei para ele, irmãos, esse camarada, ele ia passar a noite na vigília, no dia seguinte ele tinha uns compromissos, mas ele servindo a Deus com alegria, ele orando, mas num fervor, que eu fiquei pensando assim, meu Deus, ele me chama de professor, mas é ele que me dá aula. Falei até para ele, não tem como Deus não te abençoar com um casamento nessa igreja, não é possível. Não é possível que Deus não vai olhar para essa necessidade. O camarada comprometido, eu louvo a Deus muito pela vida dele. E eu lembro dessas palavras de Paulo, servir ao Senhor com alegria. Nós não podemos perder a alegria de servir ao Senhor. Amém? Amém? Então esse é um dos jovens e muitos dos nossos aqui que tem me ensinado que a espiritualidade cristã é um presente que Deus deu. Querido, no tópico de número 3, vai dizer assim que a verdadeira alegria está em servir ao Senhor. Ó. Deus é a fonte de alegria. Antes de até resistir, a alegria já se faz patente. Ó, você sabe que os documentos que o apóstolo João escreve para a igreja de Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, né? Talvez uma das cartas que mais me chama a atenção, uma das cartas que mais me chama a atenção é a carta à igreja de Éfeso. Porque Jesus vai elogiar a igreja de Éfeso pelo trabalho, pelo labor, pela paciência. Jesus vai elogiar o pastor da igreja com essa expressão, que ele punha à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não são. Ou seja, os camaradas que chegavam lá com carteirinha de obreiro, ele colocava de prova para saber realmente qual era a intenção do coração deles. E o que é que nós temos? Nós temos algo engraçado, que embora Jesus vá elogiar a ortodoxia da igreja, a teologia da igreja, a igreja não aceita heresias, o corpo de obreiros da igreja era uma igreja que tinha um conhecimento bíblico interessante, porém, no versículo, lá pela altura do versículo 4 e 5, Jesus vai dizer que tinha algo contra a igreja. Que algo era esse? Que a igreja tinha abandonado seu primeiro amor. A igreja tinha abandonado a alegria em servir ao Senhor. Sabe o que estava acontecendo com a igreja? Eles estavam simplesmente amando mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Escute e grave bem o que eu vou lhe dizer. Não precisa você morrer pela obra de Deus. Jesus já fez isso há mais de 2000 anos atrás. Segundo, irmãos, se a igreja de Éfeso obedeceu à voz de Jesus, nós temos que concordar com a seguinte ideia: Jesus não tem uma opinião sobre sua igreja, ele dá o diagnóstico. E o diagnóstico da igreja era que a igreja estava perdendo a alegria em servir ao Senhor. A lição que fica é o seguinte: se nós vimos para a igreja e olharmos mais para o mensageiro do que para a mensagem, mais para o pregador do que para a pregação, mais para o ministério de louvor do que o Deus que é louvado, então pode ser que nós estejamos correndo sério risco de estarmos perdendo a alegria de servir ao Senhor. E esse é um desafio que nós temos, e de verdade a minha oração é que Deus guarde o nosso coração. Amém? Amém? Tópico de número 2. Irmãos perceberam que eu dou aula usando a revista. Quem tiver aí fica inclusive mais fácil, tá bom? Tópico de número 2 vai falar do verdadeiro refúgio. E quem e aonde está o nosso verdadeiro refúgio? Os irmãos sabedores de que o nosso refúgio está em Deus, tá bom? No tópico 2.1, que basicamente vai ser uma continuação do que está no tópico 2, vai dizer assim, olha, o jejum, ele vai contribuir para o quebrantamento e subjugar a natureza humana. Sendo assim, um verdadeiro exercício na prática da piedade. A amizade com o Senhor traz paz e segurança ao coração. Esther, após ter conclamado um jejum de 3 dias, se atreveu a entrar na presença do rei sem ser convidada, porém, podendo isso lhe custar a vida,
pois todos conheciam que a sentença era morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Porém Esther colocou sua esperança em Deus. Então Esther achou graça aos olhos do rei, que estendeu o seu cetro e lhe permitiu estar em sua presença. Esther nos ensina que confiar na segurança divina é prerrogativa de quem conhece ao Senhor. Semelhantemente, hoje podemos nos achegar diante do trono da graça, com confiança em Jesus Cristo, que intercede por nós e nos abriu um novo caminho. Meus irmãos, aqui é bem simples a lição. A saúde da nossa casa, quem garante não é o plano de saúde. A segurança da nossa casa, primeiramente, não é feito pela Secretaria de Segurança Pública, embora é feito, mas primeiramente não é. E a alimentação da nossa casa não é resultado e não está garantida pelo Vale Refeição, ou sabe-se Deus de que forma vem a alimentação para a nossa casa. Mas é importante nós concluirmos e acreditar que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Deus nos prova, né? Deus nos prova para muitas lições. Eu me lembro, eu nem casado eu era muito feliz porque eu tinha conseguido meu primeiro emprego. Eu estudava aqui numa escola aqui na Fama, e meu primeiro emprego era na lanchonete de uma tia minha que tinha aberto uma lanchonete aqui em Campinas. Então eu saía da escola, atravessava aqui, ia para Campinas. Irmãos, eu me lembro perfeitamente de que há exatos 15 dias de eu receber meu primeiro meio salário, que para mim era uma fortuna impressionante, entendeu? Eu entrei para dentro do quarto e eu me lembro que o Espírito Santo falou assim no meu coração. Isso, eu entrei para dentro do quarto e ajoelhei. O Espírito de Deus falou exatamente assim: Starley, pega todo o teu salário e oferta para essa pessoa. Irmãos, eu abaixei minha cabeça e falei: eu te repreendo, espírito maligno, em nome de Jesus Cristo. Não é possível, Jesus. Não é possível que Jesus vai fazer isso comigo. Ele não me ama. Será que Jesus... Não é possível. Irmãos, você não tem noção o que é o primeiro salário, pastor Aldo, para um jovem. Você tem noção? Os irmãos têm noção. Jesus amado. Irmãos, quando a minha tia... mas eu ainda falei assim, mas tem uma esperança. Pode ser que a minha tia fale assim, não dá não. E a Bíblia diz que é para obedecer os nossos líderes, então o que eu faço? Então ok. Minha conclusão foi desse jeito. Mas eu trabalhei com a segunda possibilidade. Pode ser que quando eu for dar o salário, pastor Lucas, a pessoa fala assim, não precisa não. Mas não precisa, então ok. Irmãos, quando a minha tia foi fazer o meu pagamento, de verdade, me deu uma tristeza tão grande, irmãos. Saber que eu não poderia usufruir, mas eu estou sendo muito sincero com os irmãos, mas foi muito grande a tristeza. E eu contei para minha tia ainda falou assim: se foi Deus que está mandando você fazer isso, faça. E faça com alegria. Mas tia, eu não quero estar alegre, tia. Não quero estar alegre, tia. Não é possível. Não é possível. Irmãos, eu me lembro que quando eu peguei aquela quantia, eu cheguei na igreja e eu encontrei a pessoa sentada no púlpito. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim: eu senti Deus falar ao meu coração que era para me te dar o meu salário. Irmãos, quando a pessoa estendeu a mão, mas me bateu uma angústia na alma tão grande. E ela olhou para mim e falou assim: Starley, você nem sabe o tanto que Deus está te usando. Eu falei: moço, pega esse negócio. E ele ainda falou assim: e não dá com tristeza não. Não dá com tristeza se Deus não vai te abençoar. Irmão, ainda levei um sapo, hein? Ainda levei num sapo ainda, ok, tal, tranquilo. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, um ano depois. Essa pessoa chegou a mim e falou assim: Starley, o que você vai fazer amanhã de manhã? Isso era uma sexta-feira. Eu falei: nada, você me encontra lá em Campinas. Irmãos, eu lembro perfeito, frase que eu amei ouvir. A pessoa, no começo da 24 ali. Eu falei: Starley, está vendo essa 24? Uma frase que eu quase sapateei, irmãos. Em plena 24 de outubro, no poder do Espírito Santo. Essa pessoa falou assim para mim: está vendo essa avenida? Escolhe o que você quiser de roupa, porque eu vou te dar. Irmãos, aleluia foi pouco. Irmãos, eu fiquei muito, mas muito feliz.
E essa pessoa, consequentemente, me ensinou uma lição. Que a nossa provisão, ela vem do Senhor. Eu que vivo das minhas agendas, as agendas podem faltar, mas a minha provisão vem do Deus que é todo poderoso, irmãos. Deus é o nosso Senhor. É por isso que o nosso refúgio está nele. Amém? Vamos adiantar mais um pouco? O tópico de número 3 vai falar sobre a importância do jejum. A importância do jejum. Primeira coisa, irmãos, eu estava sexta-feira na Rádio Paz, representando nosso ministério, e lá eu expliquei algo que a Bíblia me dá autonomia para me falar o que eu vou falar e garantir aos irmãos. Sobre o que realmente vem a ser jejum. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13. Na verdade, se for possível a mídia colocar Esther, capítulo 4, versículo de número 13, e você que está em casa, observa basicamente que é a própria rainha que vai nos definir o que é jejum. Depois eu faço uma outra consideração para os irmãos. Então, Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines que por estar no palácio real terá mais sorte para escapar do que todos os judeus. Continua, por favor. Será que eu errei a referência? Verso 16, desculpa. Verso 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acham em Suzã. Olha só. E jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Você vai observar, inclusive a palavra hebraica para jejum, yetzon, que também, na definição de um maçoreta, ele vai dizer que a abstinência total de alimentos. Total de alimentos. Jejum é a abstinência total de alimentos. Você está querendo dizer então que Deus não recebe, por exemplo, os outros propósitos? Sim, está bem evidente, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo de número 10. Deus recebe? Recebe. Mas a raiz da palavra hebraica que aparece para jejum aí, por exemplo, não aparece no livro de Daniel. Jejum é a abstinência total de alimentos. Segundo, você vai perceber que Moisés ficou sem comer e sem beber. Jesus, nos dias lá no deserto, a Bíblia Sagrada vai dar a ideia de que Jesus provavelmente possa ter tomado água, que a Bíblia diz que Jesus não comeu. A Bíblia ausenta o verbo beber. Logo, eu estou dizendo isso para os irmãos para explicar que jejum é uma prática que se é apresentada a Deus, e logo se é apresentada a Deus, mais detalhe, a expressão jejum é uma abstinência total de alimentos. Eu posso ficar e retirar algumas coisas com o propósito de apresentar um sacrifício a Deus? Sim, mas a Bíblia define jejum justamente como isso. Por que eu estou lhes falando isso? Que esse jejum de Esther, os irmãos vão perceber que esse jejum Deus recebeu, como recebeu de Daniel. Por quê? Porque o critério de Deus receber um propósito é simples. Deus só recebe um sacrifício que nos custe alguma coisa. E detalhe, nesse critério é preciso dizer para os irmãos que a expressão é relativa. Por quê? Lembra da oferta da viúva pobre? Lembra de Gênesis capítulo 22? Deus só recebe oferta e sacrifício que nos custe alguma coisa. Se você fazer o seu melhor, você vai perceber que Deus está disposto a receber como recebe. Uma outra consideração que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus vai apresentar um outro critério para a expressão jejum. Qual é, Starley? Em Mateus, no capítulo 6, no Sermão da Montanha, ele vai explicar que jejum é uma prática que deve ser apresentada a Deus e que não deve ser vista perante os homens. Não deve ser vista perante os homens. Por que eu estou falando isso? Uma certa feita eu estava inclusive numa igreja, de repente alguém da minha família chegou descalço, lá na igreja do Balneário inclusive. Chegou descalço. Quando chegou descalço, eu perguntei para essa pessoa da minha família: te assaltaram? E ela disse: não. Falei: então por que você está descalça? Resposta: porque eu estou fazendo um jejum. Irmãos, escute bem o que eu vou lhe dizer.
É por isso que eu entendo que não é bíblico rapar a cabeça com o propósito de jejuar, porque o jejum não deve ser mostrado aos homens. É exatamente isso que jejum não pode ser mostrado aos homens. Jesus classifica isso como farisaísmo, a ideia de ter que mostrar jejum aos homens. Starley, mas e no caso dos judeus, que consequentemente todos, se um grupo decidiu jejuar, que fique entre o grupo a prática do jejum. Mas jejum não é feito para mostrar aos homens. Jejum é uma prática que deve ser apresentada a Deus. Primeiro, é jejum que nos custe alguma coisa. Segundo, o jejum que deve ser apresentado unicamente a Deus. E terceiro, Isaías, vamos lá? Queria que os irmãos acompanhassem comigo, sendo possível. O livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Talvez seja lá pela altura do versículo de número 6. Isaías, capítulo de número 58, verso 6. Olha só a repreensão de Deus para os judeus da época. Inclusive está na mídia. Se os irmãos tiverem dificuldade, vamos aqui para o telão. Ó. Acaso não é este o jejum que escolhi? Irmão, sabe por quê? Porque Deus não recebe, não é aquilo que eu quero fazer para a glória dele. Escute bem o que eu vou explicar. Deus só recebe aquilo que Ele ordenou com que eu fizesse. O primeiro critério para Deus receber qualquer oferta e sacrifício não é aquilo que eu quero fazer primeiramente para a glória dele. É aquilo que Ele ordenou com que eu entregasse para Ele. Esse é o primeiro critério. E para isso eu precisava de tempo para explicar. Mas recebe isso que é bíblico. Volta lá, mídia, por favor. Aí, ó. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e olha só essa expressão, e que deixe ir os livres e oprimidos, e despedace todo o jugo. Opa! Mostrando que o jejum, ele funciona assim como uma tesoura que corta as ligaduras e as correntes da prática do pecado e da prática da impiedade. Verso de número 7, por favor, mídia. Porventura não é esse também que reparta o teu pão com o faminto, e que recolhe em casa os pobres desamparados, e que vendo nu cubras e não te escondas na tua carne? Versículo de número 8, os efeitos do jejum. Vai romper a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, qual que é a lição de Isaías 58, do verso 6 a 8? Resposta: o jejum deve nos aquebrantar perante Deus, e que consequentemente esse aquebrantamento deve fazer chorar pelas pessoas que estão oprimidas. Logo, o jejum não é para a prática egoísta. O jejum é o pensar no povo antes de pensar primeiramente em mim. Essa foi a prática que Esther nos deixa como legado. Meus irmãos, jejum é algo bíblico. Não se esqueça que, por exemplo, na história da igreja primitiva, moderna e contemporânea, homens e mulheres jejuaram, semelhante Policarpo de Esmirna. Lembra lá da carta à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse? Quando Jesus profetizou, vai vir uma tribulação de 10 dias. A história vai dizer que Policarpo morreu, e que consequentemente morreu, mas não negou a Jesus e ganhou a coroa da justiça. Há quem diga que ele tenha feito esse propósito, o seu martírio tenha sido em jejum. Lembra de John Wesley? Inclusive há documentos que mostram que John Wesley exigia dos seus pastores uma prática constante de oração e de jejum. Charles Finney, lembra do avivalista? E Jonathan Edwards, com aquela famosa pregação Pecadores na mão de um Deus irado, com o tema ao tempo que resvalar os vossos pés. Quando ele pregou, diz que a mão de Deus estava debaixo da igreja, e que a igreja só não cairia para o inferno porque a mão de Deus estava sustentando. E eles começaram a ver o inferno e se grudaram nas colunas da igreja. E há quem diga que Jonathan Edwards, embora tenha apenas lido aquele sermão, pregou ele em jejum, e os resultados foram maravilhosos. Logo, irmãos, Jesus vai nos ensinar que jejuar e orar também expulsa a casta de demônios. Eu estou lhes falando isso porque eu estou fascinado todos os dias lendo a história de Daniel Berg e Gunnar Vingre. E é incrível como a prática do jejum e da oração é algo que é marcado na vida de assembleianos, e eles vão apresentar vários sinais e prodígios feito pelas mãos de 2 missionários suecos
que chegaram ao Brasil e através da doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo e da pregação que Jesus estava voltando e com uma unção dada por Deus, eles estavam fazendo sinais e prodígios fantásticos. Irmãos, nós não podemos nos esquecer do Deus de Esther, é o nosso Deus. Não podemos nos esquecer que Satanás trabalha com palavras de efeito negativo para tentar oprimir o seu coração. Não podemos nos esquecer que é o Senhor quem é a providência, a segurança da nossa vida. Não podemos nos esquecer que nós não podemos fazer o que nós bem queremos para o Senhor, mas que Deus recebe aquilo que Ele quer que nós devolvemos e apresentamos a Ele. E por fim, jejum quebranta o nosso espírito, corta